Graça e paz, meus irmãos. Chegamos aí no capítulo 4 do livro do John Piper, Os Cinco Pontos. E o capítulo 4, John Piper vai falar sobre a expiação limitada. No capítulo anterior, ele falou sobre a graça irresistível, e agora ele vai falar sobre essa salvação, essa expiação limitada. A pergunta é: por quem Cristo morreu? Ele morreu por todos os homens? Se ele morreu por todos os homens serão salvos no final? Ou apenas ele morreu por todos os homens para possibilitar a salvação daqueles que creem no seu nome? Alguns defendem esta posição. Ou Cristo teria morrido por alguns, pelos eleitos, que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, e estes pelos quais Cristo morreu serão de fato alcançados pela graça. Estas perguntas e outras é que nós iremos procurar responder a partir do desenvolvimento do que John Piper faz nesse capítulo 4 aqui do seu livro. Eu espero que você esteja lendo o capítulo para que entenda. A minha intenção aqui é apenas ser um facilitador da sua compreensão a respeito do conteúdo que John Piper trabalha aqui. Mas é importante, insubstituível, que você leia o livro e possa entender realmente o que John Piper coloca. Como é um livro, é um projeto que é uma resenha teológica, eu me sinto na liberdade de fazer observações a respeito do que John Piper escreveu, à luz das Escrituras e também, obviamente, com o conteúdo de outros autores na minha mente, que não vou citar aqui, quem falou isso ou aquilo outro, contrário ao John Piper, ou que acrescente ao que John Piper fala. Mas é um livro bem resumido, é um livro de forma bem simples, pastoral, que ele trabalha aqui. Se você quiser saber mesmo mais a fundo sobre esse assunto, existem vários outros livros escritos por autores reformados que trabalham com maior profundidade. Eu não estou aqui desqualificando John Piper de modo nenhum. Se eu tivesse, seria contraditório, até porque eu indiquei a leitura desse livro. Mas esse livro é uma introdução, para você ter uma ideia daquilo que é discutido dentro da teologia reformada. Então vamos agora entender um pouco mais sobre a expiação limitada. No início do capítulo 4, John Piper já apresenta aqui uma definição daquilo que é expiação. Ele diz: a expiação é a obra de Deus em Cristo, na cruz, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Vou destacar aqui a parte do que ele diz, que é muito interessante. Então, essa expiação aí é obra de Deus através de Cristo, é a obra do Pai através de Cristo. O Pai, ele elegeu aqueles que deveriam ser salvos desta massa perdida, que eu já expliquei em vídeos anteriores, que está relacionada à depravação total. A gente já viu isso aí, é o primeiro ponto. E agora, a partir dessa eleição, o Pai precisa satisfazer a sua ira, ele precisa que a sua ira seja satisfeita, porque o Pai é santo, o Pai é justo. Nesse caso aqui, o Pai, ele é o representante legal da Trindade, e o Filho é o representante legal dos eleitos. Então existe aqui uma aliança entre o Pai e o Filho, o Filho nos representando e o Pai representando a Trindade.
para que a divindade, Cristo, o Pai e o Espírito Santo, que é a Trindade, sejam de fato satisfeitos na representação do Pai, é preciso que a dívida contraída pelo primeiro Adão, que era o nosso representante, fosse paga de uma vez por todas. A dívida foi feita, a ira de Deus foi provocada por conta da desobediência. O dia que comer desta árvore, certamente morrerás. E agora é preciso um novo representante, que é Cristo. Esse novo representante, ele vai pagar a dívida que foi contraída, que foi adquirida, a culpa que estava sobre nós por causa do primeiro Adão será colocada sobre o justo, sobre o segundo Adão, que é Cristo Jesus. O segundo Adão é a ideia de representatividade, ele é o representante, ele é o cabeça federal, que é chamado dentro da teologia, ou seja, ele é aquele que nos representa legalmente diante do Pai. E aí, então, a vida perfeita de Cristo, ele não só nasceu sem pecado, não só foi gerado sem pecado, como também Cristo, ele cumpriu toda a lei de forma perfeita, e cumprir a lei não é só externa. Por exemplo, o apóstolo Paulo achava que cumpria a lei antes de ser alcançado pela graça, ele diz isso quando ele era fariseu. O jovem rico pensava que guardava a lei, e na verdade não guardava coisa nenhuma, porque guardar a lei de Deus, a lei moral, envolve integridade, retidão, ou seja, de dentro para fora, não é apenas externamente. E o Senhor Jesus, como ser santo que é, como o próprio Deus encarnado, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, de dentro para fora. Não houve qualquer mancha, qualquer pecado, assim como o Cordeiro perfeito que era sacrificado sem nenhum defeito, também o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto em nosso lugar, sem culpa, sem pecado, mas ao mesmo tempo ele levou sobre si a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados, ele se fez culpado em nosso lugar. E ao fazer isso, o Pai, sendo ali o representante da Trindade, ele exerce sobre o Filho a ira que era para nós, a ira que era para ser colocado sobre a nossa vida, e ele exerceu esta ira sobre o Filho. E lá em Isaías 53 é dito que ele foi moído por causa das nossas transgressões. O pecado, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Depois eu convido a você a ler Isaías 53 e meditar sobre isso. E aí, então, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Quem matou o filho, quem pesou a mão sobre o filho foi o pai. Assim como Abraão, o pai ordenou a ele que ele sacrificasse Isaque, e ele ia fazer isso mesmo, mas o Senhor o impediu. Por quê? Porque era apenas para provar a fé de Abraão, e Abraão, naquele caso ali, ele apontava para o pai, e Isaque apontava para Cristo. Depois lá tem um carneiro que foi providenciado pelo Senhor, e ali foi sacrificado em lugar de Isaque. Tudo aquele cenário ali todo estava apontando para o que ocorreu lá no Calvário. O Senhor, o Pai, é como se fosse Abraão ali, levando o filho para o sacrifício, em nosso lugar, um inocente em nosso lugar, um inocente lugar de culpados. E esta dívida, Paulo diz em Colossenses, que ela foi cravada na cruz e paga a dívida de uma vez por todas. E aí o John Piper, ele mostra que essa dívida, essa culpa, esse pecado essa dívida contraída, que todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos culpados por causa do primeiro Adão, nós fomos então perdoados através de Cristo Jesus. Foi satisfeita a ira de Deus Pai através de Cristo Jesus. Alguns podem argumentar, dizer que não escolheu ser representado pelo primeiro Adão, e como que eu posso ser culpado de algo que eu não fiz?
Se você não aceita ser representado pelo primeiro Adão, também você não pode aceitar ser representado pelo segundo Adão, que é Cristo. É uma incoerência. Assim como também o Pai escolheu Adão para te representar e me representar, também ele escolheu o Filho para nos representar. O fato é que o que Adão fez, nós faríamos e continuamos a fazer. Todos nós nascemos em pecado. Ele mesmo cita aqui, John Piper, Romanos capítulo 3, verso 25 e 26, ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele é justificador daqueles que têm fé em Cristo. A questão é o fato de nós termos fé em Cristo. Paulo diz em Efésios 2 que a fé é um presente de Deus, é um dom de Deus, é graça de Deus. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, e nós andávamos conforme o curso desse mundo, conforme o diabo e conforme a nossa natureza. E Paulo diz lá em Efésios 2 que éramos por natureza filhos da ira. Isso significa que nenhum de nós é justo ou merecedor da graça, merecedor do sacrifício de Cristo, até porque ser merecedor da graça é uma incoerência. Graça é favor imerecido, é justamente isso. Nós não merecíamos e ele morreu por nós, ele nos deu a salvação. Agora pergunto o seguinte: se Cristo morreu na cruz para satisfazer o Pai, no sentido de que a justiça do Pai tinha que ser satisfeita pela punição daqueles que ofenderam, e ele morreu por toda a humanidade, então, logicamente, toda a humanidade teria que ser salva. Então, imagina o seguinte: toda a humanidade, mesmo os ateus, aqueles que não creem em Deus, os rebeldes a Deus, os que blasfemam contra Deus, que vivem na escravidão do pecado, seriam salvos porque Cristo morreu por eles. Aí você vai dizer: é lógico que não, e eu concordo com você. Mas vamos pensar o seguinte: se Cristo então morreu por todos os homens para possibilitar a salvação de todos os homens, daqueles que creem, então nós temos um outro problema. Qual é? Então pensa o seguinte: Cristo morreu por todos os homens para possibilitar a salvação daqueles que creem. E aí você tem o voto de Deus, então, a seu favor, para que você seja salvo, porque Cristo morreu para possibilitar a sua salvação. Então está 1-0, correto? Agora, uma outra coisa é que o diabo vai votar também. O diabo vota contra a sua salvação, porque ele não quer que você seja salvo. Então está 1-1. Então Cristo votou a favor de você, porque ele morreu na cruz para possibilitar a sua salvação, dentro dessa crença. E aí está 1-0, e agora o diabo vota contra a sua salvação, está 1-1. Então, quem é que desempata? É o homem. E aí, então, o homem é mais poderoso do que Cristo e o diabo. Veja, é uma incoerência. Esse é um aspecto apenas didático para você entender essa complicação. Outra questão que você precisa pensar é a seguinte: se Cristo morreu por todos os homens para possibilitar a salvação daqueles que quiserem crer nele, então a morte de Cristo na cruz não foi suficiente e eficaz para salvar o homem, porque ainda depende do homem crer nele. Quando você pensa ou as pessoas defendem uma posição contrária à teologia reformada, normalmente elas não pensam em criticar a sua própria posição. Mas o que a teologia reformada, fundamentada nas Escrituras, defende é que Cristo morreu na cruz eficazmente e suficientemente pelos eleitos, e apenas pelos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. O Senhor Jesus mesmo, em João, ele fala que as suas ovelhas o conhecem. E aí eu quero ler com você, no Evangelho de João, o Senhor Jesus ali, no embate contra os fariseus e escribas, né? Ele vai mostrar que ele é o bom pastor, no capítulo 10 de João,
você deve ler isso aí depois. O Senhor Jesus, ele fala que no verso 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aqui ele vai mostrar que ele é o pastor das ovelhas. O salteador ali, o aprisco, era o lugar onde ficavam as ovelhas, e o ladrão ele vai pular para poder entrar e roubar as ovelhas. Mas o pastor dessas ovelhas, ele passa pela porta, porque ele é o proprietário ali. E ele diz que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. O texto é claro em dizer que Jesus tem as suas ovelhas e ele as chama pelo nome. Aí você precisa entender um pouquinho sobre o contexto de pastoreio ali na época do Senhor Jesus, e até hoje lá naquela região ainda existem muitos que pastoreiam assim. O pastor das ovelhas, ele é reconhecido pelas ovelhas, pelo cheiro, pela voz, e elas o seguem, e não há qualquer possibilidade das ovelhas seguirem outro pastor. Por exemplo, é possível colocar as ovelhas de um pastor dentro de um aprisco e colocar as ovelhas de outro pastor naquele aprisco, e elas estão ali misturadas. Quando o pastor chega ali na porta daquele aprisco, ele chama pelo nome, e as suas ovelhas misturadas com ovelhas de outro pastor, elas saem e vão seguir aquele pastor, e as outras não vão, porque elas só saem dali pela ordem do pastor delas. Elas só seguem o seu pastor. Se você pegar ali dentro do contexto ali, se um pastor deve para outro pastor e ele queira pagar a dívida com uma ovelha, o outro pastor não aceita, porque aquela ovelha, ao ser dada a ele, ela vai morrer de depressão, de tristeza. Ela não vai comer, não vai beber, de saudade do seu pastor. Quando Jesus fala isso aqui, o seu público entendia perfeitamente, diferente de nós, que não convivemos nesse ambiente. E eles entenderam que as ovelhas do Senhor Jesus, que são as pessoas aqui, os eleitos, eles ouvem a voz do bom pastor e eles imediatamente o seguem. Vocês podem ver, por exemplo, Mateus, dentre outros, o apóstolo Mateus, ele era coletor de impostos, e Jesus, passando ali na rua dos coletores de impostos, ele disse para Mateus, segue-me, e ele imediatamente o seguiu. Esse é o sentido daqui. Quando o Senhor Jesus nos chamou através da pregação do Evangelho, imediatamente a nossa alma, o nosso coração o reconheceu como nosso pastor, porque fomos regenerados pelo Espírito Santo para enxergarmos e identificarmos o nosso pastor. É isso que Jesus vai desenvolver. Ele vai falar que ele é a porta das ovelhas, aqui no verso 9, eu sou a porta, porque é outro aspecto. Quando um pastor conduzia as suas ovelhas para o circuito das águas, vamos dizer assim, no deserto, onde aparecia água, ele ali ficava com as suas ovelhas, aí a água parava ali, ele ia para outro local, e assim ele montava o seu aprisco ali, improvisado, né, de pedras ali, com arbustos, para impedir que predadores entrassem no seu aprisco. E ele não tinha ali, naquele caso, no deserto, uma porta. Ele próprio, o pastor, era a porta daquele aprisco, e ele ficava ali na entrada ali para proteger as suas ovelhas. O Senhor Jesus diz que ele é a porta, e ele é a porta das ovelhas, por onde passa e sai as suas ovelhas, ou que nesse caso aqui, entra para o aprisco. O mercenário aqui não é o pastor, e não pertence a ele as ovelhas. Às vezes os pastores contratavam mercenários para proteger, né, homens para proteger as suas ovelhas, mas eles não estavam dispostos a darem as suas vidas pelas ovelhas, porque eram contratados diante de um leão, de um urso, como Davi teve que enfrentar, eles fugiam. Mas o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. No capítulo 10 ainda, no verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor,
conheço as minhas ovelhas, veja, mais uma vez, e elas me conhecem a mim, eu as conheço e elas conhecem a mim, o Senhor Jesus diz. Assim como o Pai me conhece, assim como ele tem comunhão com o Pai e o Pai com ele, também as suas ovelhas têm com ele. Ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco de judeus, há ovelhas de outro aprisco, ou seja, nós gentios, ele está falando de nós aqui, de todas as épocas que ainda seríamos alcançados. A mim convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele diz que essas ovelhas de outro aprisco, que são gentios, que nos envolvem nesse processo, ouvirão a sua voz e o seguirão e haverá um só rebanho de judeus e gentios alcançados por Cristo Jesus. Esses judeus e gentios convertidos, que são as ovelhas que pertencem a Jesus, são aqueles pelos quais ele morreu de todas as épocas. E aí ele diz, por isso, verso 17, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar também, para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Ele não só estava obedecendo a ordem do Pai de morrer pelos culpados, que somos nós, como também ele voluntariamente se entregou em nosso favor, em obediência ao Pai. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo aqui no capítulo 10 ainda, Jesus vai falar aqui, ele vai ser ameaçado, ser apedrejado pelos escribas e fariseus, e porque ele se declara claramente como sendo o próprio Deus, ele diz, eu e o Pai somos um, e eles entendem isso. No verso 25 do capítulo 10 ainda, Jesus fala assim, já vou-lo disse, não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Olha o que Jesus diz para esses homens, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João 10, verso 26. Vocês não creem em mim, Jesus diz, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então veja, tem aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus e há aqueles que não são ovelhas de Jesus. É ele quem está dizendo. Isso não é eleição? Isso não é expiação limitada? Ou seja, limitada no sentido de que a expiação, a morte de Cristo na cruz, substitutiva, não é por todos os homens, mas pelas suas ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas, vocês não são das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas, ele diz, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas, ao contrário de vocês, elas me conhecem, ele diz, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós seguimos Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, porque nós somos ovelhas dele, porque ele quis nos salvar, e conforme a vontade soberana do Pai, não porque nós merecíamos. Ele diz aqui no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, e dá a vida eterna para quem? Para as suas ovelhas. E ele está distinguindo aqui daqueles que não eram suas ovelhas. Jamais estas ovelhas pelas quais ele deu a vida, jamais perecerão, jamais perderão a salvação, jamais deixarão de ser suas ovelhas. E ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém pode tirá-las da minha mão. Veja, o que o Senhor Jesus deixa bem claro aqui é que existem ovelhas que lhe pertencem e ovelhas que não lhe pertencem. E existem aqueles pelos quais ele morreu e que ele deu a vida por elas, e existem aquelas que ele não deu a vida por elas. E estas ovelhas pelas quais ele deu a vida, que ouvem a sua voz e o seguem, são ovelhas que pertencem a ele, que jamais perecerão. E eu não vou aqui reproduzir os argumentos de John Piper a respeito do que ele fala aqui, porque eu espero que você leia o capítulo. E o que eu disse aqui foi para tentar ajudar você a desenvolver o seu entendimento a respeito daquilo que ele trabalha
nesse capítulo aqui. Ele vai falar o que Cristo realizou realmente, por quem Cristo morreu, é o que eu já abordei aqui. Ele vai falar depois na página 48 da minha edição, quem limita realmente a expiação, e ele vai mostrar que essa limitação se dá aqui pela ordem do Pai, e o homem, ele permanece na sua desobediência pela sua própria vontade. Há uma observação que eu faço aqui, que quando ele cita João 3,16, na página 49, ele diz, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, o enviar o Filho é para todo mundo, no sentido de que Jesus deixou claro, para que todo que nele crê não pereça. Nesse sentido, Deus enviou Jesus para todos. Eu não entendo que o João 3,16 esteja falando disso, aqui é uma discussão exegética, porque quando diz que porque Deus amou ao mundo, aqui, a discussão é que mundo seria esse, né? Quando você olha aqui, o mundo seria toda a humanidade, Jesus amou o mundo na sua totalidade, e o Pai, na verdade, desculpe aqui, né? O Pai amou o mundo na sua totalidade por ele e enviou o Filho a esse mundo, ou esse mundo aqui seria os eleitos? E aí eu vou tentar te ajudar a entender melhor isso aí. Quando você olha aqui em João 3,16, você vai ver, inclusive no verso 17, você vai ver que João usa bastante a expressão mundo de formas diferentes. Olha só, o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo aparece, para que não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele mandou o seu Filho ao mundo. Então, nesse sentido, sim, ele foi enviado ao mundo. E ele não foi enviado para julgar o mundo, porque na primeira vinda Jesus não veio julgar o mundo, na segunda vinda ele virá para julgar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o mundo aqui fosse salvo por ele, referisse aos eleitos, a toda a humanidade, então toda a humanidade teria que ser salva. E aí ele diz no verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Então ele está dizendo aqui que quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. Quando você olha essa expressão mundo, no próprio autor, o João, no capítulo 12, verso 19, o texto lá, os fariseus e escribas estão impressionados da multidão que segue Jesus. No capítulo 12, verso 19, diz assim, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Por conta dos muitos seguidores de Jesus, eles disseram que o mundo todo ia após ele. Lógico que isso é uma expressão apenas. Quando a gente diz assim, o mundo todo está fazendo isso, a gente não está dizendo literalmente que cada pessoa do mundo está fazendo tal coisa, ou está seguindo tal pessoa, assim também eles falavam. Então, quando o João diz aqui que Deus amou o mundo, que nós não podemos interpretar o mundo no sentido literal de cada indivíduo do mundo, de toda a humanidade. Agora, existem algumas dificuldades, o seguinte, quando diz aqui, Deus amou, esse verbo amou aqui, no grego, quer dizer amar de uma vez por todas. Então, se Deus amou de uma vez por todas o mundo. Se o mundo aqui é toda a humanidade, então Deus amou o mundo de forma salvífica, de forma que redentora, dando o seu Filho para morrer por toda a humanidade. Aí entraria naqueles problemas iniciais que eu falei para você. Então não pode ser isso. Porque ele mesmo diz aqui que alguns não vão crer em Jesus e serão condenados. Lá no capítulo 3 ainda, no verso 36, diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ele está falando aqui de alguns que sobre ele permanece a ira de Deus. Se Deus amou de uma vez por toda a humanidade, como alguns querem entender, então como que explicar Jesus dizer que alguns são suas ovelhas e outras não?
Não faz nenhum sentido. O próprio Evangelho de João teria contradições no ensino de Jesus. Isso é impensável. Quando nós vemos aqui que Deus amou o mundo, então vamos pensar o seguinte, eu vou analisar superficialmente aqui, porque isso demoraria bastante tempo, mas tentar ensinar você o seguinte, na forma gramatical como João escreveu esse texto. Lá. O texto foi escrito em grego, então nós temos que entender dentro da gramática grega. Deus amou de uma vez por todas o mundo. Então vamos tentar entender o que é o mundo aqui, se é toda a humanidade ou se são os eleitos. Ele diz, Deus amou de uma vez por todas o mundo, guarda aí. Ele diz, de tal maneira que ele deu também, o verbo deu é de uma vez por todas. Ele entregou, ele deu em sacrifício o seu Filho unigênito. Então, de uma vez por todas. Deus amou o mundo de uma forma consumada, de tal forma que ele deu o seu Filho de uma vez por todas para morrer por esse mundo. É isso que está dizendo aqui no texto, de forma gramatical. Então ele deu o seu Filho unigênito. Filho unigênito quer dizer o único da sua natureza, o único da sua espécie, o único que é igual a ele, ou seja, ele é o próprio Deus encarnado. Ele deu o seu Filho unigênito. E ele diz, ele deu para quem? Para que todo o que nele crê. Esse verbo crer aqui, ele é importantíssimo, porque no grego, costume do hebraico, no grego, o verbo crer, ele é um particípio. O que isso quer dizer, para não complicar aqui a minha fala? Esse verbo aqui no grego, ele ocorre ao mesmo tempo que, simultaneamente, é o verbo principal do verso. Qual é o verbo principal aqui no texto? Amou. O verbo principal é amou. Isso quer dizer o seguinte, que aquele que crê no Filho é aquele que o Pai amou. O verbo principal é amou, e o verbo crer, ele é dependente da sua ação simultânea ao verbo principal. Então, só crê no Filho aquele que o Pai amou. Isso é a maneira gramatical que João construiu esse texto aqui. Então, quer dizer que só crê no Filho aquele que o Pai amou de uma vez por todas e deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Ou seja, não é que aquele que crê, ele crê porque ele quis crer simplesmente, mas ele só crê porque foi pago a dívida de uma vez por todas pelo Filho. E essa dívida foi paga porque o Pai amou você. Você só crê porque ele te amou na eternidade. E ele amou de tal maneira que na história ele deu o seu Filho para morrer por você e por mim. Ou seja, nós só podemos crer nele porque ele nos amou primeiro. Essa é a ideia. Ele nos amou e por isso nós cremos. Sendo assim, o mundo aí não é a humanidade toda. Ele não amou a humanidade toda. Ele amou os eleitos, aquelas ovelhas que o Senhor Jesus diz que pertencem ao seu... ele amou o mundo, esse mundo aqui são as ovelhas que pertencem ao seu aprisco, que eu já expliquei lá em João capítulo 10. Nós não temos que entender que os textos se interpretam e se complementam. Nós não podemos pegar um texto isolado e dizer que ele ensina tal e tal coisa. Então, o que eu quero dizer é que não é que John Piper falou uma heresia, mas ele foi superficial na análise de João 3,16, ao meu ver. E aqui no texto ele mostra, o que João diz é que esse mundo aqui é exatamente os eleitos. Você pode... Pensa comigo o seguinte... João 3, quando ele fala João 3,16 aqui, não está dentro da conversa de Jesus com Nicodemos? Lembra? Os versos anteriores. O que Jesus falou para Nicodemos que é necessário? Nascer de novo. Nascer de novo é obra do homem? Não, ele diz é obra do Espírito Santo. Então, aquele que crê em Jesus é quem foi regenerado pelo Espírito Santo. E quem é regenerado pelo Espírito Santo? Aquele pelo qual Cristo morreu. E por quem Cristo morreu? Aquele que o Pai amou. Fez agora sentido? Talvez eu não tenha conseguido ser didático o suficiente para te explicar essa questão, mas eu acho que agora talvez tenha clareado um pouquinho mais, não é? Para você entender
o que João está dizendo. Lembra que você precisa olhar sempre o texto no seu contexto. E aqui nós temos o Senhor Jesus conversando com Nicodemos, explicando a ele que é necessário nascer de novo, e aí ele mostra que o Pai amou de tal maneira os eleitos que ele deu o seu Filho unigênito para pagar a dívida. E esses pelos quais o Filho deu a vida, que são os que o Pai amou, esses creem. E não vão perecer, mas eles têm a vida eterna. Juntando com João 10, que Jesus fala, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, é a vida eterna. Então, observe bem que o que Jesus está ensinando aqui é exatamente o que ele ensina em todo o Evangelho, não há nenhuma contradição a respeito disso. John Piper, por exemplo, ele cita Jeremias, e 31, verso 31 a 34, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então nós vemos que no Antigo Testamento já havia as profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus e dessa transformação que ocorreria na mente daqueles que seriam alcançados, na mente seriam imprimidas as leis, não mais em tábuas de pedra, mas no coração de carne, seria inscrito aqui, é interessante porque é cuneiforme, é cravado no coração o Evangelho, isso é feito através da salvação pela graça por meio de Cristo. O John Piper também, depois na página 54, ele vai trabalhar aí sobre a questão do, aliás, antes aqui, ele continua aqui citando algumas passagens do Antigo Testamento, depois você lê com atenção de Jeremias, Ezequiel, para mostrar que toda a Escritura ensina esta salvação dos eleitos, e ele vai falar também, na página 56, ele vai falar sobre Jesus dando a sua vida pelas ovelhas, aquilo que eu já havia mencionado aqui em João, capítulo 10, ele vai citar outras passagens em João 6, João 17, então não vou repetir aqui o que eu já mencionei, já expliquei, e ele trabalha isso muito bem aqui no livro, nesse capítulo aqui, sobre Jesus dando a sua vida pelas ovelhas. E aí ele vai desenvolver que, na verdade, Cristo se entregou pela igreja, e a igreja, ela é composta por judeus e gentios alcançados pelo evangelho de todos os tempos, e não só de uma época. O apóstolo João diz que ele viu uma multidão incontável de todos os povos, tribos e nações, línguas, que são os eleitos, que representam os povos, tribos, línguas e nações, e isso tudo vai formar a igreja. Então, de modo geral, e aqui sem entrar em maiores detalhes aqui, para que você possa ler e entender que Cristo morreu pelos eleitos, ele não morreu uma expiação limitada e não ilimitada. Ele não morreu para dar possibilidade de salvação, ele morreu para salvar os seus eleitos, para pagar a dívida que de uma vez por todas foi paga e cravada na cruz. E se uma vez por todas essa dívida foi paga na cruz, não há nada mais a ser pago. Eu sei que isso vai gerar aquelas dúvidas normais, né, que a maioria tem. Se Cristo morreu por mim e eu tenho a salvação garantida, então eu posso viver no pecado e não vou perder a salvação? Primeiro você tem que entender que aquele que realmente foi alcançado pelo Evangelho, que é alvo do amor eterno de Deus, Jesus falou o quê? Que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então os eleitos seguem Jesus, os eleitos têm comunhão com Jesus, obedecem os seus mandamentos e lutam contra o pecado. Não há nenhuma possibilidade de um verdadeiro eleito ter prazer no pecado, ser escravo do pecado,
usar isso como argumento para viver de qualquer maneira e dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver da maneira que eu quiser. Isso é um absurdo, isso é uma distorção da teologia reformada. Não há nenhuma possibilidade disso. O eleito é aquele que luta contra o seu pecado, que luta para despir do velho homem e se revestir do novo homem. Então, isso a gente vai falar mais à frente em outros capítulos, mas leia o capítulo 4, medite nele, pegue o que eu falei aqui e procure entender da melhor maneira possível. E há um livro de John Owen, Por Quem Cristo Morreu, é um livreto muito bom, onde John Owen, um grande teólogo puritano, ele vai pegar todos os textos que aparentemente ensinam que Cristo morreu por todos os homens e que nega a eleição, e ele vai interpretar e mostrar com muita propriedade o que cada texto ensina. Esse é um livro que ficou mais de 100 anos sem nenhuma contestação de arminianos, porque é muito profundo. E é um resumo de um livro maior, de John Owen, né? A morte na morte de Cristo. Mas esse livro aí, ele se não me engano, é da PES, da editora de publicação evangélica selecionadas, a PES, e ele fala, então o nome é Por Quem Cristo Morreu. Se você puder comprar esse livro, muito bom, vai te ajudar a entender ainda melhor isso aí. Mas que Deus te abençoe, espero ter ajudado a entender um pouco mais esse capítulo, e resumidamente, a expiação limitada é que Cristo satisfez a ira do Pai, morrendo na cruz, pagando a dívida de uma vez por todas, que constava contra nós, nos representando na cruz, e uma vez por todas, salvos pela graça, porque a dívida foi paga de uma vez por todas por Cristo. Nós temos a salvação pelo mérito exclusivo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.